Olá, amigos. Estou gravando mais esse vídeo aqui para meus colegas, é, nossos militantes, né, o pessoal que milita junto com a gente. É uma forma de a gente estar conversando à distância, né? Eu queria comentar hoje com relação ao fake news, né? Eu postei agora há pouco na rede social que, na minha opinião, o Fernando Haddad ele não perdeu o primeiro turno para o Bolsonaro. Ele perdeu o primeiro turno para os fake news, né? Porque se nós formos observar a base de argumentação dos seus seguidores, a gente vai observar uma imensa esmagadora de notícia falsa. É impressionante. Toda vez que você entra num site, numa página, no perfil pessoal de um seguidor do Bolsonaro, a gente encontra ali uma avalanche de notícias falsas. E aí a gente fica se perguntando, essas notícias falsas estão lá porque eles estão sendo iludidos ou estão lá mesmo eles sabendo que as notícias não são verdadeiras, né? De qualquer forma, elas estão lá e eles estão propagando, estão divulgando, e é uma porção de bobagens, né? Só que, infelizmente, acaba encontrando sempre algum tipo de mente mais ingênua que acaba acreditando. Vou citar alguns exemplos aqui. Acho que o mais claro deles, assim, é a questão do kit gay, né? O maior fake news que criaram até agora, assim, criou-se um verdadeiro terror em cima disso, uma campanha que deveria combater a homofobia e a violência sexual contra crianças acaba virando, na boca das pessoas, uma tentativa para transformar as crianças em gays, ou para ensinar as crianças a serem gays, né, como se isso fosse possível. Também uma série de fake news com a vice de Fernando Haddad, que é Manuela Dávila, né? Ex-deputada lá do Rio Grande do Sul, desde colocando ela dizendo frases que somos mais famosos do que Jesus Cristo, usando camiseta dizendo que Jesus era travesti, enfim, frases falsas, montagens, inclusive com fotos, que geralmente tocam na questão da religiosidade das pessoas, o que faz com que as pessoas sintam-se mais ofendidas com isso. Só que são falsas, né? A frase, por exemplo, somos mais famosos que Jesus Cristo, é do John Lennon. Ele falou isso há mais de 40 anos. Nunca foi da Manuela Dávila, mas publicaram como se fosse dela. A questão do kit gay, já citei aqui. Enfim, até as tatuagens que ela usa. Até mamadeira com um bico em formato de pênis, dizendo que isso fazia parte do kit gay, circula nas redes sociais. O que muita gente acaba até dando risada como se fosse uma piada, e para muita gente é piada mesmo, só que para algumas pessoas acaba sendo verdade, porque elas acabam acreditando e acabam se fiando nisso para escolher o seu voto. Isso aconteceu, por isso que eu tenho dito que o Haddad perdeu a eleição no primeiro turno para o fake news, e não para o Bolsonaro. Curiosamente, no dia de hoje, eu li aqui no site do Valor Econômico que esse mesmo Bolsonaro se recusa a assinar um pacto contra fake news. A candidatura do Haddad propôs a candidatura do Bolsonaro, falou, vamos fazer um acordo aqui e um pacto de não proliferação de notícia falsa. E o candidato Bolsonaro se negou a assinar, ainda chamou de canalha e disse que quem divulga notícia falsa é o Haddad. O que tem a esconder? Por que não pode assinar um simples pacto dizendo não vamos divulgar notícias falsas, meus seguidores não divulguem mais notícias falsas, né? No dia da votação, ontem, tivemos várias notícias falsas com relação a problemas em urna, tivemos pessoas que foram presas tentando forjar notícia falsa, tentando fazer parecer que tinha problema nas urnas, enfim, que as urnas estavam manipuladas, estavam favorecendo o Haddad. Bom, se fosse assim, o Haddad teria vencido, para começo de conversa, né? Mas enfim, foram desmascarados, foram desmentidos, mas muita gente continua multiplicando, continua divulgando como se fosse real. Então eu acredito que nós militantes temos um papel muito importante nesse segundo turno das eleições, que é combater as notícias falsas. Eu acho que uma boa parte do nosso trabalho vai ser combater as notícias falsas. E também eu acho que nós temos que mudar nossa forma de diálogo desculpe, com os nossos aliados e principalmente com os simpatizantes dele, porque nós temos plena convicção que a maioria das pessoas que apoiam, que votaram no Bolsonaro, não são aqueles fanáticos mal intencionados, homofóbicos,
racistas, não, fascistas, como ele próprio divulga a sua imagem, né? Alguns provavelmente são como eles, mas há uma imensa maioria de pessoas que votam contra o sistema, que entendem que Bolsonaro é um voto contra o sistema, que Bolsonaro é um voto de protesto. Mas nós temos que mostrar para essas pessoas que Bolsonaro não é o contrário do sistema, muito pelo contrário, ele é o sistema. Ele está há 28 anos na política e agora que a gente ouviu falar dele, de 2, 3 anos para cá, quando ele começou a se animar com a história de ser candidato, fazendo sempre um discurso muito forte, muito contundente, apesar de que bastante vazio. E é preciso mostrar para as pessoas que isso não é protesto, que mudar para pior não é negócio. Não é? É preciso lembrar as pessoas do que foi os governos do PT, e não precisamos nem esconder os problemas que nós tivemos, porque ninguém esconde os defeitos que o PT enfrentou, né? As dificuldades que nós enfrentamos, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, nós não podemos negar os avanços que foram obtidos para a classe dos trabalhadores, né? Tem muita barata querendo votar no inseticida, gente. Tem muito porquinho pedindo bacon. As pessoas não estão entendendo que o que elas estão pedindo e estão achando que é protesto, na verdade é algo contra elas mesmas. Então, eu acho que um bom diálogo com essas pessoas é tentar mostrar, tentar construir isso com elas. Mas talvez evitando o confronto direto, a discussão agressiva, porque nós temos que, nesse momento, trazer as pessoas e usar o que nós temos de melhor, que é a nossa racionalidade, e não a agressividade, porque a agressividade é a arma que eles utilizam, o sarcasmo é a arma que eles utilizam, inclusive para tentar nos desestabilizar, para tentar nos irritar, porque eles não têm argumento. Porque cada vez que você começa a argumentar com eles e começa a mostrar fatos, começa a colocar dados, começa a colocar informações concretas, de várias fontes, inclusive, eles respondem com agressividade ou com sarcasmo, ou enfim, algum tipo de chacota, para tentar esvaziar o nosso argumento. Mas é importante lembrar que muitas vezes você não está discutindo apenas com a pessoa, que tem outras pessoas lendo ou ouvindo a sua discussão, e elas vão acabar te dando razão se você mostrar que tem clareza nos argumentos e não se deixa levar por provocação, né? Então, um grande abraço a todos e vamos continuar na batalha aqui. Até lá.